Por que Deus permitiu a morte de tantas crianças inocentes no Egito? Aqui eu me refiro sobre a morte dos primogênitos no Egito como castigo divino pela opressão que o povo do Egito, tinha contra o povo de Israel. Para contextualizar e vocês entenderem melhor, na Bíblia diz que Deus é muito paciente, que Ele nos prova, que Ele nos castiga com muita paciência e diversas vezes a fim da gente melhorar e enxergar o nosso erro. Tem até um versículo que fala sobre isso, eu vou dar uma resumida nele, que diz assim: castigando pouco a pouco davas tempo para o arrependimento. Ou seja, Deus tem muita paciência. E nessa situação, nessa parte da história, Deus enviou vários avisos, enviou várias pragas para o povo do Egito. E o faraó de lá não levou a sério, inclusive era soberba com Deus, não o respeitava e não atendeu o pedido de Deus, de libertar o povo israelita. Então, o último ato de Deus foi permitir a morte das crianças, dos primogênitos do povo do Egito, a fim de restaurar a humanidade, a fim de acabar com aquele ciclo de opressão, de pecado e de injúria. E aqui tá um ponto crucial, tá? É como se os primogênitos simbolizassem, assim, a continuidade da cultura pecadora e opressora daquela nação. E Deus precisava restaurar aquela nação. E isso faz parte de um plano maior que talvez nós, seres humanos, não entendemos, como, por exemplo, Jesus. Deus não poupou nem o seu filho para salvar a humanidade, para libertar a humanidade, enfim, nesse caso da opressão. Deus enviou Jesus, Jesus morreu de uma forma muito cruel, com um propósito de nos salvar. E isso me lembra do Jardim do Éden, porque Deus quer redimir a história. Tem aquela frase que falam, que a gente nasce do pecado. Então é como se toda criança nascesse de certa forma caída, nascesse já de uma forma pecando, sabe? Porque quando o ser humano teve acesso ao pecado lá no Jardim do Éden, ali a gente já foi fadado a nascer no pecado. E não entenda de uma forma que Deus foi cruel ou algo desse tipo, porque essa história só nos mostra o quão imenso é o amor de Deus por nós, o quão Ele defende os oprimidos, os pobres e as pessoas que sofrem nesse mundo. Ele não mede esforços, Ele não poupou nem o seu próprio filho para poder restaurar e salvar a humanidade. Então isso é uma prova, na verdade, do amor de Deus. Mas é bem difícil de entender, eu levei 1h30 para entender tudo isso.